Então, boa tarde. Eu queria muitíssimo agradecer a presença de vocês. Obrigada a todos por estarem aqui. Hoje nós temos o prazer de ter o nosso colega da Universidade de Leeds, Vlad Strukov. Falei correto? Strukov. Yeah, you can just make it. Ok. Thank you. Então, ele vai falar hoje sobre arte, sexualidade e invisibilidade, a experiência queer em contextos de minorias muçulmanas indígenas, Quênia, Rússia e Tailândia. Tá? O Vlad é um pesquisador multidisciplinar, ele é curador e ele é praticante cultural, que é uma palavra que foi difícil traduzir, porque praticante para nós é um pouco assim bíblico, né? Mas estava practitioner. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como resolver esse problema? Depois eu explico para ele a minha questão aqui. Mas, enfim, todo mundo entendeu o que ele está querendo dizer. Especializado em cruzamentos de arte, mídia e tecnologia, ele é professor associado na Universidade de Leeds, no Reino Unido, trabalhando com culturas visuais globais. Atualmente está realizando um projeto de pesquisa que questiona as relações entre streaming e as culturas cinematográficas, né? As mídias de streaming atuais e as culturas cinematográficas internacionais. É um projeto que vai até 2024 e é financiado pela Academia Britânica. E ele trabalhou anteriormente em um projeto dedicado às culturas visuais queer contemporâneas, que tem a ver com o projeto que ele vai apresentar aqui hoje, financiado pelo Conselho Sueco de Investigação. Ele é autor de muitas publicações sobre cultura visual em cenários globais, incluindo uma monografia sobre cinema russo contemporâneo e os volumes editados sobre cultura visual do Ártico, aqui por editoras diferentes, Routledge, Edimburgo, Palgrave, que são as editoras que publicaram aí os trabalhos dele. E ele faz aparições públicas na mídia internacional para Al Jazeera, American Public Radio, BBC, RBK e outros. Tá? Então, e teve PUC hoje. Hoje teve PUC. Aparições hoje na televisão da PUC aqui. Então, Vlad, muitíssimo obrigada. Thank you very much for being here. Okay? That's fantastic, thank you. E a gente começa, então, e depois a gente passa para questões. You speak and then we have some Sure. dialogue with people. Okay? Cool. Okay, Thank you. bye-bye. Thank you, Jane. Okay, so let's check the technology. You can hear me, right? Yeah, good stuff. This amazing person agreed to translate my talk today. Oi, pessoal, sou João Teixeira, sou professor do Departamento de Ciências da Linguagem, atualmente também atuando no curso de Multimeios, e vou ter o prazer de mediar essa palestra aqui para vocês. Tá? Não, já aviso que eu não sou intérprete profissional, tá? Eu estou aqui na base da colaboração, então, toda ajuda, por exemplo, da Jane, que tem muito conhecimento de léxico da área, vai ser muito importante. Tá? Obrigado. So it's going to be a bit kind of like two messages all the time, and I'm sure some of you will have to hear what I'm saying twice, first in English and then in Portuguese. So that's okay, but then the message will be clear, I suppose. Esperemos que sim. Ele está dizendo que, então, muitos de vocês vão ter que ouvir essa mensagem por duas vezes, né, em inglês e em português, né, mas para aqueles que não entenderem 100% em inglês, é bom que haja, né, a tradução em português, e ele já, então, pede desculpas por vocês terem que estar expostos a essa dupla mensagem aqui durante a palestra. So I'm going to start actually with a key idea that I came to present today. So it's going to come out now, and then everything that I'm going to say afterwards is just a way to back it up and show how it works in actual artistic practices. Então, ele disse que ele trouxe um aspecto principal, né, sobre o qual ele vai falar, né? O tema, aliás, está ali, é arte, sexualidade e invisibilidade, né? A experiência queer em contextos de minorias muçulmanas indígenas, né? E as informações, enfim, que vão dar suporte ao que ele está trazendo.
So we have a very, very strong tradition of thinking about LGBTQI, right? We can kind of work with that acronym, and freedom and visibility. Então, ele está dizendo a respeito da forte... me fugiu a palavra. Isso, o background forte que a terminologia LGBTQIA+, traz, né? So the main idea is that the more visibility queer communities have, the more freedom they have. Então, a ideia é que quanto mais visibilidade as comunidades LGBTQIA+, puderem conseguir, né, mais livres elas serão. Or if we look at it another way, is that the only way for the queer subject to speak, it is through being visible and through being vocal and through being loud. Ou outra forma, né, de se dar visibilidade às comunidades LGBTQIA+, é justamente fazê-las cada vez mais vocais, né, fazendo com que elas falem cada vez mais alto, para que, né, enfim, essa visibilidade atinja escopo mais amplo. This is an idea that we have from the history of the queer movement in the United States, and that eventually was kind of popularized through popular culture, and we now kind of see as a dogma of queer theory. Essa visibilidade, ela começou nos Estados Unidos, né? Ela teve início nos Estados Unidos com o movimento LGBTQIA+, nos Estados Unidos, e ela vem se tornando um dogma que vem, né, abrangendo mais globalmente todas as comunidades LGBTQIA+. So in my work, I'm trying to see whether that is actually true and whether we have the same situation and contexts around the world. And you can imagine that there is a bigger concern about whether we can apply the same idea, the same dogma to communities all around the world. Então, com o trabalho dele, ele justamente quer evidenciar, né, essa ampliação, né, dessa vocalização, dessa visibilidade, né, LGBTQIA+, que é tão importante, né, e verificar se realmente essa vocalização ela acontece em diferentes segmentos. And so the finding of the work is that actually being invisible is also a form of resistance. It's also a form of protest. It's also a form of expressing oneself. Uma das conclusões, né, dos achados desse estudo é que a invisibilidade também é uma forma de resistência, né? Não ser visível em alguns contextos, em alguns momentos, também é uma forma de resistência. E é isso que ele vai procurar mostrar nesse trabalho. Being invisible means not only being visible, as in like seeing with the eyes, but also being silent, for example, not speaking, right? Choosing not to speak as a form of protest as well. Ser invisível, como ele mesmo, né, gestualizou, não quer dizer somente você não está visível aos olhos, né, do outro, do seu interlocutor, mas de você estar silente, de você estar quieto, de você não vocalizar, né? Então, essa não falar, né, estar quieto, silente, também é uma forma de invisibilidade. This finding has a very practical concern as well, actually. For example, when it comes to journalism or when it comes to research or teaching, and that is, we need to break the stereotype of when we talk about communities that choose not to speak, we should not say that they are not free or that they are not experiencing the same experience, right? Então, essa invisibilidade, né, que muitas vezes se traduz pelo fato, né, das comunidades não vocalizarem, não se comunicarem, né, como uma forma de resistência, pode ser muito útil em casos jornalísticos ou em situações de ensino, justamente porque essa invisibilidade ela faz parte desse dogma,
que envolve as comunidades LGBT. For example, say there is Monster, the film festival going on in Sao Paulo right now, and say, for example, there is a queer film coming from, I don't know, Iran, for that matter, or Lebanon. We should not talk about the subjects in this film that are silent through the language of repression only. It is more than that, and this is the kind of a bigger political statement or aesthetic statement we can make here. Ele mencionou, por exemplo, a Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, né? Então, se tivermos, por exemplo, um filme de temática LGBTQIA+, proveniente do Irã ou do Líbano, em que algumas questões, por exemplo, elas permanecem silentes, elas não são faladas, então a mídia deve respeitar esse silêncio enquanto uma forma de resistência daquela comunidade. So that was the main idea. We're done. We can go home. Essa é a ideia principal. Agora a gente acabou, pode ir para casa. So now let's get into this and try to use different examples and different experiences to unpack these ideas. And I'm going to start with a bit of introduction of just letting you know of where all of this work actually takes place. Então, ele vai iniciar então a apresentação, né? Mostrando algumas comunidades em que esse trabalho, essa pesquisa que ele realizou, acontece. So, as Jane mentioned, I'm an associate professor at the University of Leeds, which is in Yorkshire. It's in the north of England. You can see a little red dot over there. Oh, okay. The cursor is not working. That's over there. And the capital of the county is York. So it's like York, New York. So the folk from Yorkshire went all the way to America and found in the city of New York. Então, ele é um professor associado da Universidade de Leeds. Leeds está no condado de Yorkshire. Yorkshire tem a capital de York, de onde saíram, né, muitos dos imigrantes que saíram de York, em Yorkshire, para Nova York. Né? Então, foi... And another kind of historical thing which is funny is that it was in the city of York that a soldier called Constantine became the emperor of Roman Empire. E foi também na cidade de York que um soldado chamado Constantino tornou-se o imperador Constantino de Roma. And then he traveled all across Europe to found the city of Constantinople, now Istanbul, of course. E aí ele atravessou toda a Europa para fundar a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, né, na Turquia, capital da Turquia. Então, do outro lado do Mediterrâneo. And every time I fly to Istanbul, I think of how he was carried all the way across Europe, because obviously he didn't walk there. E toda vez que ele vai para Istambul, ele fica pensando no Constantino sendo levado, né, numa carruagem, numa liteira, né, por toda a Europa para chegar até Constantinopla. I chose to speak about this for the following reason. I pointed out global connections of this very small ancient town in Yorkshire to both the west and the east. Ele escolheu esse tópico, né, justamente porque a cidade de York ela tem essa relevância tanto para o oeste, o ocidente, quanto para o oriente. Né? Então, de York, Constantinopla, que já está, né, na divisa ali do Oriente com o Ocidente. Né? Então, esse foi um dos motivos da escolha do tema. And this is because I want to emphasize the meaning of the word the West and Western in the way it is used, particularly in Britain, for that matter. The West has very, very particular meanings. When people say the West, they actually normally talk about 5 English-speaking countries in the world: the UK, US, Canada, Australia, and New Zealand. Então, ele falou a respeito dessa questão, né, do Oeste ou o Ocidente em contraponto ao Oriente. Né? Então, você tem o Western, West sendo o Oeste e Western o Ocidente, em contraponto com o Leste e o Oriente. Né?
E justamente porque, né, no Oeste, ou os países ocidentais, né, que falam inglês, que são o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá. So for that matter, Brazil is not a Western country, although it is in the West, right? So that's the kind of confusing part. Então, nesse, digamos, aspecto mais linguístico, né, dos países considerados Oeste, ocidentais, ele está dizendo que o Brasil, por exemplo, não se inclui, uma vez que o Brasil não é falante da língua inglesa, né? Então, os países ocidentais de língua inglesa, eles configuram um bloco que exclui outros países, no caso, também o Brasil, né? Things get even more exciting and really, really weird is when we start thinking about the term Western Europe. E as coisas ficam mais complicadas, por exemplo, quando se fala a respeito da Europa Ocidental. So to cut the long story short, there are two Europes. There is Western Europe and there is Eastern Europe. And the divisions are not Cold War divisions, as you would imagine. Resumindo, né, você tem uma coisa que é chamada a Europa Ocidental e a Europa Oriental, que não são divididas ali pelo muro, né, que até o final do século passado dividiu, né, a Europa em duas partes. The real difference is that countries in so-called Western Europe took part in the colonization project and particularly in the slave trade. And countries in Eastern Europe did not take part in that process. So countries like Poland did not participate in shipping slaves from Africa to Brazil. Ele está mencionando, né, a questão, por exemplo, dos países ocidentais que foram responsáveis por grande parte da colonização no planeta e do comércio de escravos, né, de indivíduos escravizados, né? E ele cita, por exemplo, a Polônia, né, como um dos países pertencentes à Europa Oriental, que, por exemplo, nunca esteve envolvida no comércio de pessoas escravizadas, no comércio de escravos para o Brasil, por exemplo. And this is where kind of big idea that I wanted to suggest for a discussion today, and that is when we talk about Western culture, Western understanding of queer culture, we very often talk about the history of colonization. Then the question is, but what is there beyond that history? Então, o ponto então que ele coloca é a questão, né, dos países ocidentais relativamente à cultura queer, né, e a própria ligação que existe desses países, né, com esse contexto histórico de colonização, de escravização, de comércio de pessoas escravas, coisa que não ocorreu, por exemplo, com os países da Europa Oriental. Então, o entendimento, né, da comunidade queer a partir do ponto de vista ocidental, ele difere do entendimento de queer no contexto oriental. I put here a kind of list of the objectives of my project. I'm not going to get into this. Those who can read English can kind of ask me questions about this. I'd rather sort of point out the main question here. And the main question is trying to understand what it means to be queer in a non-Western context. Então, o ponto principal que ele quer abordar, então, assim, primeiro, na tela estão os objetivos do projeto, que ele falou que não quer discorrer a respeito, mas eu posso traduzi-los, porque eu estou com a apresentação dele preparada, né? Mas, principalmente, o objetivo dele é focar no entendimento né, dessa conceituação do entendimento do que é queer, né, na perspectiva oriental. If you allow me, I have the translation. Sure. But can we rather talk about something else? Because you used the term Oriental. That was not what I meant. I meant non-Western. Yeah, okay. There is. Can we try to think of a way of how? We can say não ocidental. Yes. Não ocidental. So very important, em vez right, de oriental, guys? entendam não ocidental.
Very important, because as soon as we stick to West and Orient, we're sticking to hetero, homosexual, all of those binaries. I don't want them. No, I want non-Western context. We should have one in Portuguese. No. Não ocidental. No ocidental. Não ocidental. No, but no, that's fine. Non-Western. Yeah. But non-Western is not the same as Oriental. Yeah, it's not. Yeah. No, I understand, but we don't have no Western. No Occidental. No Occidental. No Yes, Occidental. no Occidental. Thank you. So why Brazil? Why do I want to talk about this in Brazil, right? That's what I've been thinking about all the way on the plane, all the 10 hours that I didn't sleep. Então, ele está colocando a questão, né, então, de por que no Brasil, né? Por que falar disso no Brasil, né? E ele aponta, ele falou que essa foi uma questão que, né, o atormentou ao longo das 10 horas que ele teve no voo, a caminho para cá, né? Mas por que no Brasil? Então ele indica 3 pontos. O primeiro deles, a tradição de longa data de se pensar sobre a indigeneidade, né? Entendimentos complexos sobre sexo e sexualidade e o papel da religião e os regimes de invisibilidade global. About the last point, Brazil is an incredibly important country for example, global economy, but it remains largely invisible in the so-called West. Por exemplo, ele reconhece, né, a relevância econômica do Brasil, né, no panorama mundial, mas, ao mesmo tempo, o Brasil ainda ele aparece invisível nesse plano mundial, apesar da sua importância. Okay, so it's a very, very important, very valid context for me to have this conversation. I'll be so happy if you could challenge me in the end to ask questions or we can have a discussion. Então, ele aponta justamente, né, a importância do Brasil, né, e os desafios que isso propõe e também, né, que ele quer ser desafiado com questões da nossa plateia aqui ao final, né, dessa palestra. Okay, the next slide has a lot of information, but we're just going to mention a couple of things here, and that is the notion of the indigenous people that I'm interested in. Então, esse slide traz bastante informação, mas ele está particularmente interessado, né, na noção relativamente aos chamados povos indígenas ou povos originários, como a gente também denomina bastante aqui no Brasil, né? For example, if you go to the Biennale here in Sao Paulo, you will see a lot of artworks that are about indigenous people or made by indigenous people in Latin America. Se formos à Bienal, por exemplo, né, veremos muitas obras, né, que foram feitas por indígenas ou pelos diversos povos originários do país. But that experience of indigeneity is only specific to Brazil. It will be different elsewhere, right? And obviously the community that I'm interested in today is the Muslim indigenous community. Então, essa indigeneidade, né, essa característica dos povos originários, né, é o que interessa mais a ele, né, mas nessa apresentação ele vai focar justamente nesse conceito de indigeneidade ou, né, de povos originários associados ao islamismo. Let's do some statistics and kind of check data a little bit. So I put together this slide, and I want to start with the middle part, and that is there is a society in the world that is going through an incredible crisis right now. It has to do with Muslim indigenous community, and that is the state of Israel, of course. Então, nesse slide, então, ele traz uma série de dados estatísticos, né, com relação a vários países e o correspondente,
né, das populações muçulmanas nesses países, mas ele quer focar particularmente, neste momento, na questão, né, dos muçulmanos originários ali na região de Israel e na faixa de Gaza, dado o conflito em andamento. I don't have the knowledge to talk about that region at any length, to be honest, but what I would say is that even watching some news on Brazilian television, I was struck by the fact that they talk about Palestinian people as if they just sort of came from somewhere, but they never mentioned that they are indigenous people. Ele falou que assim, ele não tem nenhuma profundidade, né, para discorrer acerca do conflito, mas uma coisa que o chocou bastante, particularmente assistindo, né, o noticiário aqui em São Paulo, né, na TV brasileira, que ninguém fala da questão de onde vêm os muçulmanos, o povo palestino, né, que ocupa aquele lugar. Então, assim, ninguém sabe de onde vem e ninguém fala de que são povos originários, né? Então, da indigeneidade enquanto povo originário daquela região. So the largest indigenous Muslim community is in India. It's 200 million people. It's basically the population of Brazil. Ele mencionou que a maior população muçulmana no mundo está na Índia, né, que são 200 milhões de indianos muçulmanos, o que corresponde a praticamente totalidade da população aqui do Brasil. We also have significant number of people in China and India. Temos também um número significativo na China, ele mencionou a Índia de novo. And in other countries on the world. So today I want to talk about those three, Kenya, Russia and Thailand, but let's see how much time we have. Maybe we won't cover all of them. Hoje, então, particularmente, ele pretende abordar 3 países, que são os destacados em verde, né? O Quênia, a Rússia e a Tailândia, né? E a população muçulmana originária desses países. I'll kind of talk about these 3 countries in terms of how they compare in a minute. Just before that, I want to talk about general attitudes in Islam towards LGBTQI. Então, a gente vai entrar em detalhes com relação a esses países proximamente, mas, primeiramente, ele quer apontar como né, a religião muçulmana aborda, retrata, né, a questão LGBTQIA+, no contexto da religião. So generally, attitudes to LGBTQI+ are very negative, and in some countries are quite violent. So there are quite a few countries in the world that are Islamic, and where any kind of homosexual practice is illegal, leading to very severe punishment, decades of imprisonment, sometimes physical violence, etc., etc., etc. Então, as atitudes com relação à população LGBT por parte do Islã normalmente são negativas e elas estão se tornando cada vez mais negativas, né? A própria existência de um indivíduo LGBTQIA+ nesses países é ilegal, né? É considerada pecado, ela é punível, com punições severas, violentas. A gente já ouviu de apedrejamentos, né? Aprisionamentos por vários e vários anos, enfim. Isso é uma coisa que vai se tornando cada vez mais negativa. But this is actually historically a pretty new phenomenon, because traditionally Islam was quite tolerant to queer subjects, and we see it from art, we see it from historical accounts, and even when travelers from Western Europe traveled to Islamic countries, they were surprised to see those kind of queer practices there. Mas isso é um fenômeno relativamente recente, né? Então, registros históricos, obras de arte, né, indicam que no passado a religião muçulmana foi muito mais
accepting, ela aceitava mais, né, as relações LGBTQIA+, e isso é relatado tanto historicamente quanto retratado em diversas obras de arte. Né? Por esse motivo, muitos indivíduos, por exemplo, que viajavam da Europa para países de cultura islâmica, ficavam surpreendidos, né, com essa abertura que existiu no passado. And now just one more slide before we start talking about the cases. Thank you for your patience. And Joao, I wonder if we can use your homework there. That's the slide with the definition of the word queer, right? Mm-hmm. If you just don't mind reading out that part in green, what I mean by queer experience. Ok. Então, queer, usada como termo inclusivo, né? E a experiência queer é divergente e crítica das construções convencionais e dominantes de sexo e de sexualidade. We can have a whole, again, conference about this, of course, but what I would suggest here is that queer experience is always very contextual. It arises from a particular context, and this is what we kind of always need to understand. Ele diz que a gente pode ter uma completa conferência sobre esse assunto, né? Mas o mais importante é que... Perdi. A definição da palavra queer, ela difere de lugar para lugar e de país para país. A definição queer difere de lugar para lugar e país para país. Muito obrigado, Jani. It's a difficult one. A slip. This work's actually by a Turkish queer artist, Erinç Seymen, who lives in Istanbul. Anyway, so how do these countries compare, Kenya, Russia, and Thailand, contemporary kind of countries? So let's have a quick look at the comparison cases. So Kenya is a former British colony that became independent only in 1963. So basically, it's on the living memory that this country became independent. I hope you can see. The other two, Russia and Thailand, were never colonized by Western powers, right? They are just a handful of countries in the world that were not colonized by Western powers. Então, aqui ele passa, né, para o quadro de comparação, né, entre os três países do estudo, Quênia, Rússia e Tailândia. Né, dos três, o único colonizado foi o Quênia, né, uma ex-colônia britânica, independente desde 1963. No caso da Rússia e da Tailândia, são países que nunca foram colonizados pelos poderes ocidentais. Né, e ele menciona que, né, enfim, é só um punhado de países, né, que efetivamente foram países colonizados por esses países ocidentais. So, as you can imagine, my choice of cases is dependent on the kind of reaction towards the other bigger dominant culture. And so it is Christianity in Kenya, it is Buddhism in Thailand, but it is actually a more complex situation in Russia because there are 5 official religions. Então, na questão da religião, né, o Quênia, né, se apresenta com uma população fortemente cristã, então o cristianismo é a religião dominante no país, com uma minoria muçulmana. Na Tailândia, o budismo é dominante, também com uma minoria muçulmana. Mas na Rússia temos o caso em que, né, temos 5 religiões oficiais: budismo, cristianismo, judaísmo e mais um quinto grupo que ele denomina de crenças locais. And so in terms of actual population, in Kenya and Thailand, they just live in specific areas, those communities. But in Russia, those territories are recognized as autonomous republics. They have greater autonomy than, for example, Brazilian states or Catalonia in Spain, because they have their own parliaments, they have their own kind of legislative system, and they have divergence in practices as well. Aí ele fala com relação, né, às populações desses países, né? Por exemplo, no Quênia, as populações muçulmanas, elas habitam territórios específicos, assim como na Tailândia, né? Na Tailândia eles vão ocupar o sul da Tailândia,
Mas a Rússia, novamente, é um caso diferente, né? Porque os territórios muçulmanos da Rússia são repúblicas autônomas. Aí ele faz a comparação com a nossa estrutura de estados no Brasil ou com a região da Catalunha, a região Catalunha, na Espanha, né? Mas com essas regiões autônomas, elas têm todo o seu sistema legal, né? O sistema de leis e governos independentes do governo russo. Tá? Então, não é um sistema legal, por exemplo, como o do Brasil. Cada região autônoma ela tem o seu próprio sistema. And just the last point that kind of concerns us, and that is the situation with queer communities is very, very bad, right? So it's between 14 and 20 years of imprisonment for homosexual acts, right? So as you can imagine, artists have to work in a very, very repressive environment there. Então, ele está colocando aqui no Quênia, por exemplo, né, a questão da legalidade é uma questão classificou de ruim, né, negativa, né, em que, por exemplo, indivíduos LGBTs eles podem ser condenados à prisão por um período que varia de 14 a 21 anos por sodomia. Então, os artistas queer eles têm que trabalhar numa condição assim de quase invisibilidade, né, porque eles estão, né, sujeitos a esse sistema legal que os condena pela própria existência a um período de prisão de 14 a 20 anos. And then in Russia and Thailand, 21. all of LGBTQI practices are legal. The difference is that in Thailand, these individuals have no protection from the state, unlike, for example, in the United Kingdom. And in Russia, a year ago, they introduced legislation that basically bans any positive representations of LGBTQI communities in media. So you can be negative, but you can't be positive kind of situation. Aí ele menciona a Tailândia, né, em que existe uma situação de legalidade, mas não existe nenhum tipo de proteção específica. E na Rússia, a partir de 2022, a gente tem uma nova lei que institui multas por quaisquer representações positivas, né, do movimento ou de indivíduos LGBTQIA+, na mídia, né? So here I want to repeat my kind of main idea, and then we're going to look at some art together. So the main idea is that these artists use the language of silence and invisibility to talk about their concerns. Então, esses artistas eles usam da sua invisibilidade, né, e da sua condição mais silente, justamente para falar a respeito de questões, né, que, enfim, tocam todos os indivíduos LGBTQIA+. So let's see how they do it. So the next thing I want to do is to introduce the case studies, and hopefully we can enjoy looking at some art. So we are going to start with Thailand. So just to point out that Muslim communities tend to live in the south of the country. That has to do with the colonial history of Thailand. Então, ele vai iniciar essa parte agora falando da Tailândia, né? E na Tailândia as populações muçulmanas elas habitam a parte sul da Tailândia, como vocês podem ver no mapa ali, conforme, né, as cores vão ficando mais densas e mais escuras, as áreas são mais densamente povoadas por essas populações muçulmanas. History is obviously complex, but let me kind of simplify it to the point, and that is Thailand basically annexed those territories, and those Muslim populations became part of Thailand. Simplificando, né, a história, a Tailândia anexou, exatamente. A Tailândia anexou essa parte, né, do território e né, permite que as populações lá se mantenham.
So I want to talk about the artist. His name is Sama Kozem. He's a researcher and an artist. So he has kind of two ways of looking at things. Então, o primeiro artista que ele vai falar é o Sama Kozem, né? Ele é um cientista, antropólogo e também artista, né? Ele trabalha com cultura visual. Então, ele tem justamente esse duplo olhar, tanto o olhar do observador cientista quanto o olhar artístico. So his main question or kind of point of his art is to see whether it is possible to talk about queer communities without revealing their identity. Então, e o ponto principal do trabalho dele é como se pode falar a respeito dessas comunidades LGBTQIA+, né, sem revelar. And also how to express the queer experience without using humans. That's the kind of the point of his work. E como expressar essa experiência queer sem utilizar a figura humana. And because of that, his work is about queer experience as or rather non-human experience. Então, o trabalho dele, então, ele vai justamente retratar essa experiência queer, né, como uma coisa não humana. So he did this multimedia practice, which includes his work with the communities. He would talk to people and take photographs of different places. He also does some writing. He also does video art and installations. Então, o trabalho dele tem um escopo bastante amplo, né? Desde trabalhos visuais, fotografia, ele escreve a respeito, né? Tem filmes, instalações, né? A expressão artística dele para isso é bastante ampla e variada. For example, this still is from one of his video work where he talks about a beach in that Muslim area where queer communities come together. But as you can see from the image, their presence is shown through their absence. Nessa instalação, por exemplo, esse é um frame de um vídeo feito por ele numa praia no sul da Tailândia, onde a população LGBTQIA+ se encontra e a representação deles está justamente nessa ausência deles nesse frame. And if we start interpreting the image, then of course we understand that this cover that is flying in the air, it's about fluidity, it's about change. And of course there is a connection to the water, which is also fluid and moving. And it's a reference to the memory of queer experience and also the fact that there were bombings on this beach. A interpretação dessa imagem, então, ela está muito ligada à fluidez. Então, tanto a fluidez, né, dessa lona que a gente vê, né, pairando mais alto, como a fluidez da água, do mar ao fundo, né? And so the kind of main thing that Samak did is that he thought of using local animals to tell the queer experience. E ele também pensou na utilização de animais locais, justamente na representação dessa experiência queer. So in this area of Thailand, there are sheep that kind of live in the street, but at the same time they are not homeless animals. Então, nessa região da Tailândia, por exemplo, né, a gente tem cordeiros, carneiros, né, que vivem nas ruas da região, mas esqueci o close. They're not homeless. Mas que não são animais sem teto, sem abrigo, né? So they live in the community, they go around, nobody bothers them, they get together, they play. So they kind of have like their own presence, but at the same time they remain invisible because they're not part of the local animal economy. Então, esses animais eles estão ali, né? Eles andam para cima e para baixo, brincam, enfim,
né? Eles não têm a sua existência proibida, mas, por outro lado, eles estão invisíveis, porque eles não fazem parte, por exemplo, dos animais, né, associados à economia local. Now, of course, we should remember that a sheep or a lamb is a very important symbolic figure for Islam, because it's about sacrifice. It's the kind of a key symbol for Islam as a religion. A gente não pode esquecer, né, que no caso, né, o carneiro ou o cordeiro, ele tem uma simbologia muito forte, né, para a religião muçulmana, né, na representação do sacrifício, né? Então, a simbologia associada ao cordeiro e essa simbologia do sacrifício, ela é muito forte, ela é muito marcante dentro da religião. No caso, não só da religião islâmica, né, mas na cristã também. And the hair of the sheep is, of course, an important colonial symbol, because the trade of lamb's wool is the basis of the British Empire. Exatamente. Agora, a gente não pode esquecer, né, que o carneiro e o cordeiro também têm uma representação muito importante na economia do Reino Unido, né, porque é deles que é obtido o pelo para a confecção da lã, a lã de carneiro, né? Então, o cordeiro e o carneiro também têm essa simbologia muito forte no Reino Unido pela representação econômica. So let's do a Harry Potter moment. Vamos ter momento Harry Potter. The king sits on a chair, right? And that chair is actually filled with sheep wool. O rei, né, se senta num trono e esse trono ele é estofado com a lã de carneiro. So what the artist did is that he followed the routes of the sheep in the territory. So he literally GPSed all of their movements, kind of, having a very, very particular map of how they wander around and what they do day and night. Então, o que o artista fez foi justamente seguir, né, esses cordeiros e esses carneiros por toda a região, praticamente como se cada um deles tivesse um GPS, né? Então, ele mapeou todos os lugares para onde eles iam, né, e o que eles faziam nesses locais. Então, ele procurou fazer um mapeamento completo dessa população de carneiros e cordeiros da região. And these routes, these maps that he created are a reference to the way queer communities also meet in secret, right? So they meet socially, or these are cruising areas, kind of doesn't matter. But it's a kind of a way of talking about that invisible life that people have. Então, a comparação que é feita justamente, né? Então, esses caminhos dos cordeiros, né, eles, de certa forma, refletem, né, por exemplo, os caminhos que a comunidade queer percorre, né, para os encontros, né, para conversar, ou para um encontro, né, de, enfim, conotação mais amorosa ou sexual, enfim, né? Então, a comparação desses caminhos nesse conceito de invisibilidade é justamente esse. And we can read this slide, for example, in a kind of as a reference to high theory. For example, Michel Foucault's critique of social institutions, in this case, the school, that controls our sexual behavior. And in this case, the sheep are just free individuals that roam around. Então, ele faz uma referência a Foucault e a questão, né, da escola, né, que faz o controle dessa sexualidade, etc., enquanto, né, os cordeiros e os carneiros estão ali, né, livres, fazendo os seus caminhos, né, e tendo os seus encontros. We'll do one more case, Kenya, now, and we'll probably finish or take a break, because the wonderful interpreter is working his pants off. So we'll talk about Kenya, probably leave Russia out for now. Então, agora a gente vai passar a falar um pouquinho do Quênia. Ele falou que vai dar uma folguinha para mim, né? Porque eu já estou me exaurindo aqui. Brincadeira, não estou, não.
Mas que ele another kind provavelmente- of moment of reflection. So as I went to see the Biennale here, which is about, you know, colonial history, indigenous people, I was surprised to see that the conversations about slaves coming from Africa to Brazil, for that matter, never concerned the fact that some of them were actually Muslim. Ele disse que, né, ele visitou a Bienal, né, e, enfim, viu várias das obras, né, feitas por indígenas, pelos povos originários, mas uma coisa que, por exemplo, o incomodou bastante foi a questão dos escravos que foram trazidos para o Brasil, muitos deles serem muçulmanos, mas isso jamais ter sido mencionado historicamente. So if we look at the continent of Africa, then we can see that kind of Saqqara and north of Saqqara are Muslim countries where Muslim communities are the majority. Então, observando o mapa da África, né, a gente pode ver, né, claramente ali aquela parte, né, do norte da África que concentra a maior parte dos países muçulmanos, né? Na verdade, a África, né, ela se divide, né, nessa parte, a parte saariana e a parte subsaariana. Então, a parte saariana, ela é majoritariamente muçulmana. It's only in this sort of eastern part of Africa that we have Muslim communities that are indigenous and they're minority communities. So we're looking at Kenya and some other countries as well. Então, e justamente, né, na costa oriental da África, né, então, pensando no mapa da África à direita, né, que se concentram os países que têm a maior concentração de população originária muçulmana, né, os então indígenas africanos muçulmanos, as populações originárias muçulmanas. So the artwork and the case that I want to present now belongs to an artist whose name is Sakari Ekin. They live. This person refers to themselves as they. Again, this can work in Portuguese, right? Sim. Então, o artista que ele quer retratar é Sakari Ekin, né? Ela é um indivíduo não binário, né? Então, enquanto não binário, em inglês a gente normalmente usa o pronome they e não he ou she. Mm-hmm. And so she's originally from Nigeria, but of kind of British descent, and lives in the United States and elsewhere. And it's an important kind of a moment to make here, and an important idea to suggest here, and that is for artists or for queer communities based in African countries, sometimes the only way to make art and to present it is through engaging with people living in other countries, in other parts of the world. Então, a Sakari Ekin é nigeriana, né, mas ela tem alguma ascendência britânica, reside nos Estados Unidos, mas o que ele mencionou de mais importante é justamente a questão de que se você, enquanto um artista queer, quer veicular sua arte, você precisa sair do seu país, né? Então, no caso, Sakari Ekin hoje reside nos Estados Unidos e é lá que seu trabalho é desenvolvido. So Sakari traveled to Kenya and lived with the communities, queer communities there for a long time. And so this photographic project is based on the experience of collaborating with local artists. Sakari esteve no Quênia por longo período, né, conviveu com comunidades muçulmanas queer no Quênia, e o trabalho dela justamente reflete essa colaboração das comunidades, né, com o trabalho desenvolvido com ela. And so it's a series of photographic works, and also they did performances to get these photographs done. I'm just sorry. Sorry. Change my slide. Joe, I'm trying to make my sentences shorter because Yes. I know you're getting tired. So what I was saying is that it's a series of photographs, but they also did performances in order to get the photographs Isso. done. O trabalho
em questão foi uma série de fotografias, mas foram feitas performances para que essas fotografias fossem realizadas. So the artist here works with the traditional dress, right, that is worn in Muslim communities all around the world, by asking the question about whose body is behind the veil, right? Então, no caso dessa foto, né, a veste é uma veste tradicional muçulmana, né, e a ideia por trás do trabalho é justamente que corpo está por trás ou por dentro dessa veste. So it's a visual metaphor because, on the one hand, this dress signifies a specific gender, but at the same time, it allows for the body of the person under this dress to be invisible and to be different. Então, e o trabalho, na verdade, ele retrata uma metáfora visual, né? Porque, embora seja uma veste sabidamente feminina, o corpo que está por dentro dessa veste, ele se torna invisível. And so, again, I want to go back to this original idea which I made at the start, and that is to say that when we come across this kind of art or this kind of experiences, we should not rush to say that this is about repression, because it is also a symbol of a different kind of freedom that a person can give themselves. Então, ao se falar, né, em trabalhos desse tipo, a gente não deve se apressar e, né, fazer um julgamento de que se trata de uma forma de repressão ou algo do tipo, né, mas justamente, né, procurar enxergar justamente, né, a dualidade, a metáfora e o que está por trás, né, nesse trabalho, né, In other images, the artist contrasts public and private spaces and also Western and non-Western languages of queerness. Então, em outros trabalhos, né, a artista procura retratar os contrastes, né, do público e do privado, e do ocidental e do não ocidental. And this is where we see more recognizable imagery of queer experience that we know again from the Western canon. E nesses trabalhos a gente pode observar, então, uma expressão de arte queer que é mais visível, né? Pelo menos para os padrões, visível para os padrões ocidentais, desculpe. So this person is a non-binary queer person who lives in Kenya, and that is why I'm not going to say their name, because it's a kind of safety concern. A pessoa retratada é uma pessoa não binária e é por esse motivo que ele não vai revelar a identidade dessa pessoa. But this person staged this performance, which is a traditional Muslim ritual of ablution, you know, kind of washing yourself before the prayer. Então, no caso, então, essa pessoa está realizando um ritual, né, um ritual de lavagem, né, que é um ritual de purificação, né, na religião muçulmana. And I want us to kind of see again what happens in terms of the gaze, right? About the face of the subject here, that they look away, that the face is no longer visible. So to me, there is a kind of this difficulty in being queer, being Muslim, and being visible at the same time. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem um trabalho em que o rosto não está visível, né? Mas, novamente, essa invisibilidade, né, ela diz muito dentro do contexto, né, do que é ser queer, dentro de uma comunidade muçulmana, né? Então, é justamente essa a interpretação para essa imagem. We have a lot of light, so the quality of the photograph obviously is different, but it's a very beautiful and very sexual image when you think of it. Ele fez menção à luz, que está muito claro aqui, então a gente não pode observar em detalhe, né, os nuances. Talvez se alguém pudesse apagar ali o interruptor mais próximo da porta, para a gente poder observar.
Ele está mencionando justamente, né, a sensualidade que existe dentro, né, nessa imagem que está aqui e, na verdade, ao mesmo tempo que a imagem não revela, né, o rosto, a identidade, né, da pessoa retratada. And we can read this image again in different ways. We can read it, for example, as a reference to submission, for example, right, in sexual practice. But we can also read it as a kind of a union with the natural elements, with water, with fluidity. And this is exactly what we saw in the work of the Thai artist too. Então, uma interpretação aqui, por exemplo, é uma ideia de submissão e até de uma submissão no sentido mais sexual da palavra, mas, ao mesmo tempo, né, a imagem também expressa uma sensação de fluidez, né? Essa fluidez que é dada pela água, né? E que é uma coisa que também é muito retratada pelo primeiro artista da Tailândia que ele trouxe aqui na palestra. And just one last idea and we finish, and that is, as you can see from this image, the person is unable to talk and unable to speak because they're literally underwater, right? And this is again a reference to silence and choosing to be silent as part of a religious ritual, which I again suggest that we read as a form of resistance. Então, como se pode observar, né, a pessoa retratada, ela está imersa na água, né? E nessa condição de imersão, a pessoa não pode falar, né? Então, ele traz de volta, então, né, essa ideia de que não necessariamente é preciso, né, falar, e a gente deve respeitar essa noção, essa ideia, né, do silêncio. I'm happy to have a discussion and answer your questions, but before that, I want to thank this wonderful person again. I know how hard to do this job. I just know it. It's like he needs a lot of drinks today. Thank you. Bom, ele disse que ele está aberto a todas as perguntas, né? Ele foi tremendamente elogioso a mim. Thank you very much, Vlad. Thank you so much. Okay, drinks on me, It's a pleasure to be here. Questions, thoughts, contradictions, challenges? Uma perguntinha ali. She's asking you, why did you decide to study the queer Muslim community? Why you chose specifically this? It's a very good this question. angle? It actually, 50% is personal, meaning that when I started doing that work on that big project that Jane mentioned at the start, I started meeting people with a different experience, and kind of I just ended sort of knowing those people, which was a privilege. A lot of them had very, very difficult stories to tell. Let me put it this way, really, really hard. And the other reason is sort of 50% is kind of intellectual, theoretical, meaning that I've always been interested in non-mainstream, non-obvious cases. Então, ele mencionou duas razões. Ele falou que é uma coisa meio a meio, né? Então, 50%, porque participando do projeto que a Jane mencionou na apresentação dele, ele entrou em contato com uma variedade de comunidades, né, que não tinha nenhuma visibilidade, e ele sempre se interessou muito, né, justamente por essas comunidades que não estão ali, né, no mainstream, né, não estão no foco principal, mas estão mais, né, à margem, e os outros 50% por uma questão mesmo teórica, né, de interesse. When we were having coffee today, we kind of talked about my training, and I would say that when I was a student, the way I was trained was basically not talking about what I see, but always asking the question, what is it that is missing here, right? And then kind of trying to figure out what that whole point is.
ele fez referência que a gente se encontrou um pouco antes aqui para conversar e se conhecer um pouco, claro, né? E ele estava justamente falando, né, que né, no processo educacional que ele teve, né, ele não foi ensinado a falar sobre o que estava, mas a perguntar a respeito do que não estava ali. For those who are in heavy theory, Jacques Derrida, of course, there was a question over here. Perfeitamente. Do it in both. Do English and Portuguese so he can just relax a bit. Isso, faz em português para a plateia. So basically, I was talking about how when I grew up as a queer person, I was basically discovering my identity online and in English. But then I realized that the words that I was using to identify myself, they all came from like the US or UK, and they had a different timeline of queer experience than I had. And like even the word queer, it's not a word that all people here in Brazil use, and there is not a word that I identify with that would be used in Portuguese. So I was wondering if this kind of colonization of language and sort of a colonization of identity is something that you came across when you were studying. I would take it as a statement, not a question really, because you have the answer in your question. It is, of course, colonization of language. And the only thing we can do is to actually reach out to those indigenous communities and see what kind of language they use. Because in many cases, those communities did not have the Western binary gender system before they were colonized. There are, I mean, so many examples around the world. So in a way, the binary system is a minority system that eventually became global. So yes, it is the kind of the question of language. I mean, at the moment, I'm in touch with an artist who lives in Central Asia, and she talks to me about the way they use different languages to articulate those different experiences. Yes. Bom, ele disse que, na verdade, a pergunta dela não era exatamente uma pergunta, mas praticamente uma afirmação, uma vez que ela trouxe a resposta para a pergunta ao enunciar a pergunta, né, e que, sim, existe a colonização linguística, né, e, consequentemente, né, você vai ter formas em que você vai verbalizar essa experiência em inglês, né? Porque ela é uma língua que viabiliza mais alternativas do que as outras línguas, e justamente o que se precisa verificar agora é como essas comunidades, né, originárias queer, elas lidam linguisticamente com a questão de identificação, denominação, né, dentro da comunidade queer. Aliás, a menção à própria palavra queer, né, que ela é uma palavra que a gente pode dizer alien à língua portuguesa, né? Então, a gente não tem um correspondente em português ou em português do Brasil para queer. A gente usa o termo em inglês. Aliás, isso é um tema fascinante para um trabalho de linguística. Trabalho da minha área. But we can also kind of use the cases that we discussed today to think about this, and that is to say that maybe silence is the right language, right? Because all of these artists, they choose not to speak. They choose methods, and all of them are obviously Muslim queer artists themselves. They choose methods that are not they're not verbal. They're not non-verbal. They're non-verbal. They're non-verbal kind of forms of expressing that experience.
Então, e aí justamente está trazendo a questão para os artistas, né, aqui retratados nesse estudo, né, que eles usam muito, né, do não verbal, né, que, claro, eles usam uma linguagem que é a linguagem visual, usam metáforas visuais, etc., mas eles não usam do verbal para expressar. E talvez, talvez a forma de abordar essas questões nessas culturas locais, né, dos povos originários muçulmanos, seja justamente a forma não verbal, seja a forma visual, seja, enfim, outras formas que não as verbais para expressar. But, there is a but. Mas, tem um mas. Which is, I don't want us to fall into the stereotype of love that has no name, right? Because if we do not try to talk about this, then we can kind of we render this experience entirely invisible. So we need to find balance there. Ele não quer também cair naquele estereótipo, né, do amor que não tem nome, né? Se não me engano, isso foi título de um filme também, não foi? The love that has no name. There is a film, isn't there? Of course, it's a cinematic reference. Yes, I've seen it. Mas justamente, né, encontrar um equilíbrio, porque também, né, se você entrar nessa coisa, né, do não falar, do não verbalizar, isso acaba, quem está dizendo aqui sou eu, né, uma interpretação do que ele falou, trata até de uma questão de autocensura, né? It's a kind of self-censorship. Então, né, para a gente, mas justamente de encontrar esse equilíbrio. I would say it's again triangle. It's speaking, non-speaking, and silence. These are three different things. Ele montou a figura de um triângulo, né? O triângulo do falar, o não falar e o silenciar. Okay. Was that a question? Yes, please. You do both, please. Discussing about the beginning of the presentation about degree of tolerance in the Islam and queer identities. I don't know if you have any sort of examples or reference about this, how this works. In the past, you mean? In the past? Yeah. Okay. Do Colonization. you want to do that in Portuguese now? The question. Tem grau de tolerância no Islã relacionados a vivências queer antes do encontro com a situação ocidental. Eu gostaria de ter um tipo de exemplo. Tá dando para ouvir? Gente, vamos fazer a pergunta um pouquinho mais alta. A gente não tem só aquele microfone, tem outro, né? Are we doing okay? So the question, I'm going to repeat the question. The question was about examples of tolerance of queer experience in Islam before the kind of colonial period. There are many, actually. For example, we have historical accounts of British travelers going to the Ottoman Empire as late as the 19th century and talking about, the eunuch, the figure that existed in the harem, right? And all kinds of non-binary sexual activities that the Ottomans had. Então, a pergunta diz respeito, né, aos exemplos da aceitação queer, né, pelo Islã no período pré-contato, né, com os colonizadores, né, e ele diz que existem vários, que, por exemplo, em Constantinopla, nos haréns havia a figura do eunuco, né, e, né, uma série de, enfim, relatos e histórias, né, com essa questão, por exemplo, da sexualidade não binária, né? And then if we go with the Turkish, but rather Turkic tradition, kind of, again, I'm using the Turkic languages as a way to go into this.
I don't know if I understood. There are many Turkic languages. They're similar to Turkish, but they're not Turkish. Ah, sim. Tem uma série de línguas turcas que não são a língua turca, né? Porque a língua turca ela remonta mais ou menos de Well, it's 1920. like Latin languages, Turkic languages. So I'm just using it as a bridge to talk about communities that speak a Turkic language, but they live in the Arctic. Então, ele está se referindo, né, às comunidades que falavam essas línguas turcas do passado, né, antes da sistematização do turco, que ocorreu, se não me engano, foi na década de 1920, né, que teve, inclusive, a ocidentalização do alfabeto. O alfabeto deles, por exemplo, é todo ocidental, inclusive com os acentos. Os acentos também eles denotam sons diferentes, etc. Aí tem toda uma caracterização da língua turca contemporânea, que foi ocidentalizada, que é muito diferente das línguas das comunidades turcas anteriores. So these communities are nomadic. They were nomadic, right? And Turks themselves were nomadic, as we know, before they came to Constantinople. And so, as they were traveling, through open spaces, they built their own kind of gender system that was not always binary. Então, ele faz referência, né, à característica nômade do povo turco antes de Constantinopla, né? Então, nesse período nômade em que eles, né, realizavam essas grandes viagens e tal, né, existem referências, né, dos papéis de gênero que não são exatamente os papéis binários de gênero. Or to kind of, circle in, if we look again at Central Asia, and these all spaces are connected through language and religion, we see, for example, the tradition of singing men, right? When only men would attend gatherings, and there would be performers, and those performers would be to use contemporary language, non-binary. Ele faz referência, por exemplo, no período que havia as reuniões e havia os cantores, né, que faziam performances e, né, relatos, enfim, histórias de atribuições de papéis não necessariamente binários nesses encontros, né, nesses relatos, nesses cantos. They really vary depending on where we are in the world, yes. And the other thing is that you're saying that there is a kind of resistance in this kind of community. How can we know that it is really a resistance and it is not a kind of people silenced by other people? Então, duas coisas. Uma é sobre a diferença entre o problema dos sentidos. Uma é invisibilidade e o outro sentido é o sentido de falar, linguagem do silêncio, né? São duas coisas diferentes. E depois, se ele está dizendo que existe uma resistência nesse silêncio, nessa imagem, como é que a gente sabe que isto é uma resistência e que não está sendo silenciado por alguém? Uma censura. É uma censura. Silenced by others. So there are two questions, right? The first is very technical and theoretical. I'd be happy to talk about this because I wrote like a whole paper on scotoma and neuroma. These are two physical conditions when people whose eyesight is damaged or whose hearing is damaged. There are overlaps there. That's like a whole separate thing. Do you want to... Bom, ele fez menção que, na verdade, a Jane fez, né, duas perguntas e não uma, né, mas que, enfim, ele está, né, muito feliz em poder responder. Ele tem uma publicação justamente com relação a isso. E a primeira, o primeiro deles, ele fala da diferença.
They all connect in the brain, basically, yeah. São conectados no cérebro. Isso, né? About choosing to be silent and being silenced, right? Again, obviously, hard to translate. These are different actions, and we can learn the difference by listening, actually, and engaging in collaboration and learning the stories, right? I suppose my main point was to make sure that when we come across silence, that we don't immediately interpret it as that there is control, repression, that there are other possibilities there. Ok. Bom, ele falou, então, da diferença, por exemplo, entre você escolher o silêncio e você estar silente, né? Você está quieto, você não falar, né? Que existe uma diferença aí. Me ajuda, Jane. E na realidade, na medida que você vai pesquisando, você vai vendo a diferença dos dois. Mas, no entanto, ao final ele fez uma conclusão. Não, Isso. Não interpretar exatamente que como se todo silêncio fosse uma censura. Que há outras possibilidades no silêncio que não apenas a censura. A censura. Okay, people, more questions, but be gentle on João, please. Mas eu gostaria de apresentar nessa direção algo que me pareceu que pode encaixar, que é a questão da escuta. Porque não necessariamente quando se fala, existe uma escuta do outro lado que recebe essa fala. Então é interessante a estratégia do silêncio, porque ela pode ser alguma coisa justamente que rompe com uma recusa de escuta. Então acho que é interessante pensar a dimensão do outro lado. O silêncio se refere a uma resistência em escutar. Então como eu posso vencer essa resistência? Ou a resistência de ser escutado. Se escutar, mas também de quem está para escutar, que não quer escutar. Então você não adianta falar se você não quer escutar. Tem alguém para escutar. He's making a point that is the following. Associated with this notion of silence, or of not speaking, this may be connected with the idea that one chooses to be silent or one chooses not to talk because the other is not willing to listen. So it is pointless to want to talk about something that the other is not willing to listen to. You use this kind of a Kantian term, willingness, right? Which is, screaming modernity to me. I don't know if we can manage all of this. Right, the will, right? It's, again, a very European, very colonial, very Western notion. If we go to Africa, we see a different aesthetic. We see a different way of thinking about beauty. So I choose to be silent in response to your question. Because there is other stuff out there. Yeah? Bom, vamos lá. Ele fez... Don't deconcentrate me. Don't deconcentrate. Let me do it in a quicker way. So the willingness to listen or not to listen, to speak or not to speak, is a reference to Immanuel Kant and his notions of aesthetic, which is a very European, very colonial notion. And there is other stuff out there. And so that's why I ask us to be silent, to recognize the presence of that stuff. Ok. Então, na resposta, né, ele evidencia que na pergunta dele, você tem uma noção kantiana, de Immanuel Kant, né, sobre essa questão do falar, do silenciar, do ouvir, do não ouvir. Tem o desejo de falar. O desejo, isso, a questão do desejo, the willingness, né?
E que então ele escolheu, né, não responder a pergunta porque existem outras coisas lá fora. Ele fez a referência, né, a Kant enquanto, né, um teórico clássico europeu, etc., mas existem outras coisas lá fora. Uma experiência que ele teve na África, né? Diferente uma estética africana. Let me give you an example of how this Kantian colonial language works, and sometimes in a context which seems to be very open and inclusive. Ele vai dar um exemplo, né, de como eu me perdi. A articulação kantiana funciona Aham. So, do you know this show on Netflix called Sense8? Have you seen it? Yes? Yes? So it's a story where 8 people are connected somehow magically, and they can experience each other's feelings, senses, hearing, touch, everything. So it's very, very haptic in that sense. There is actually, if you remember, a character from Kenya, right? But his story is being told from that Western perspective. So he participates in those quite problematic scenes of orgies, for example, right? But do we pay due respect to the context of Kenya, for that matter? How do we tell that story to the global kind of world? And this is basically what I'm doing in my new project. Ele faz referência ao seriado Sense8 da Netflix, né? Nesse seriado, a gente tem 8 personagens em diferentes pontos do globo que têm conexões mentais, né? Enfim, as personagens elas têm a capacidade de sentir o que o outro indivíduo está sentindo em outra parte do planeta, e um desses personagens é um personagem queniano. Né? Então, por exemplo, tem momentos na história em que, né, as personagens elas estão, né, enfim, ou reunidas, participando de uma orgia ou alguma coisa assim, né? Mas todo o ponto de vista é um ponto de vista ocidental em termos, né, do relato dessa história. Né? Não se pensa, por exemplo, qual seria o ponto de vista, né, do personagem queniano ao relatar aquela história. O ponto de vista do relato é sempre o ponto de vista ocidental. So if you remember, there are non-binary characters in this series. There are lesbians, etc. So it's very, very revolutionary for Hollywood, I would probably say, kind of for the US industry. But there are other questions about how we deal with this. Yes. Ele está fazendo referência, né, à diversidade de identidades sexuais, que você tem indivíduos, né, não binários, lésbica, homossexual, enfim, você tem, né, uma ampla representação de sexualidades, né, nesse seriado que ele, né, considerou assim revolucionário em termos, né, de Hollywood, ou enfim, né, de, né, uma filmografia estadunidense nesse sentido. Eu ia falar sobre uma questão de representatividade, que às vezes a gente consome muita mídia estadunidense e eles acham que estão arrasando. Nossa, que personagem diverso. Só que isso não fala da nossa realidade aqui no Brasil. E aí, quando você mostra a realidade de pessoas que vivem aqui no Brasil, o americano acha que você está sendo tipo, homofóbico. Eles ficam horrorizados, eles acham que
or incredibly diverse. Thailand, of course, 18 genders. 18 genders. In Thai tradition, which is kind of folk tradition, it's democratic tradition, they think of 18 different types of gender/sexualities. The terms LGBTQI came to Thailand only recently, and there are like two vocabularies that are being used at the same time. There is a kind of a equivalent of queer. It's the word katoi, which is kind of, again, but you immediately get into a trap trying to translate this. But yes, Thailand tradition is incredibly diverse and very, very tolerant at all levels. The difficulty is the recognition of Western notions of LGBTQI, not the Thai traditional 18 gender system. Então, com resposta à pergunta dela, né, ele mencionou a Tailândia, que tem 18 tipos de gênero / sexualidades, né, quando ela fala, né, da questão da representação, etc. Então, a Tailândia, por exemplo, tem 18 tipos de, sejam gêneros ou identidades sexuais, né, coisa que, né, a gente não realiza. Mas o termo LGBTQIA+, por exemplo, chegou à Tailândia recentemente. Então, assim, na verdade, são tipo duas linguagens paralelas, porque para eles essa já é uma realidade em que você tem, né, um escopo de 18 entre gêneros e identidades sexuais, enquanto, né, no ponto de vista, por exemplo, estadunidense, né, a gente está aí na população LGBTQIA+, então, na verdade, são duas coisas que caminham paralelas no ponto de vista da Tailândia. And this is the experience that Samakosim wants to articulate, and that is he can connect to that Thai tradition of non-binary culture, but at the same time, he is not accepted because he is not a Buddhist, he is a Muslim. So there are immediately other issues coming into play. Então, aí ele traz, né, de volta o Samakosem, né, e faz a referência de que, por exemplo, ele não é budista, ele é muçulmano. Então, embora então exista essa representação, né, da não-binariedade, né, a não-binariedade, ela, por exemplo, ela é aceita de um ponto de vista budista, mas não aceita de um ponto de vista muçulmano. And of course, you can change your religion, strictly speaking. But again, the system is more complex because it's also about race, because the imperial Thailand has very particular reading of regions in terms of race as well. And so those questions seem to be very hard to solve. Então, ele colocou a questão de que, por exemplo, não se trata somente assim de uma questão, por exemplo, de trocar de religião. Então, por exemplo, né? Então, se a religião a qual eu pertenço não reconhece a minha não-binariedade, então eu mudo minha religião e pronto. Não é isso. Você tem, né, questões que são históricas, questão do período, né, do Império da Tailândia, né, e de toda a distribuição geográfica, né, das regiões e dos povos correspondentes, etc. Então, você tem questões históricas que também interferem, né, nessa ideia, por exemplo, que não seria simplesmente só você mudar de religião para se tornar aceito ou não, né? He's been interpreting for now 40 minutes. By my personal standards, we have to finish the interpretation. I'm happy to stay and talk in English, please, so we can talk in Portuguese and I'll just listen. But seriously, people, huge thanks to João for translation. And thanks for coming, and stay in touch. And I'm here. I want to talk to you, okay? You are a hero.
Come over, yeah. Maravilha. Faz a pergunta e a gente vai fazendo uma brincadeira de tradução. Todo mundo junto. Eu queria perguntar sobre a lei russa, que você citou sobre representação positiva. Eu falo em português primeiro. Porque no começo ele cita que um dogma do pensamento queer é que qualquer visibilidade, mais visibilidade, significa mais liberdade. Então eu queria saber se isso não é um pouco, se isso pode, essa lei pode ser ilógica, já que uma representação ainda é melhor do que não representação. Is this about the Russian case? Yes. Do you want me to? I'm going to turn this off and just speak. Thank you for the question. I'm not going to do the thing, okay, because of the time, but I just want us to remember historical fact, which is post-imperial Russia was the first country in the world to give gender equality. That was in 1922, I think. Yeah. And also sexual equality. So the first Soviet government that was formed back in the 1920s consisted of gay men, lesbian women, etc., etc. And a lot of the history of the 20th century and this notion of the Cold War should be really looked at more critically now, because in the 1920s, what we see, especially in the United States, is the fear of communism, the fear of queer people, and the fear of Jews, because a lot of, again, those people were Jews, right? So those three phobias that Americans had all came together as a fear of communism. We did a lot of work on decoupling, kind of separating American anti-Semitism and communism, but we haven't done any work in terms of queerness and communism. So in the US, they had this law, is known in kind of Wikipedia language as the Lavender Scare. This is where all American institutions did not allow hiring of queer people because the thinking was that all of them were communists. And then you can see the rest of it, right? The kind of the bigger picture. My point was about some sort of positive representation, but you said about some more visibility is equal more freedom. So isn't kind of logical because bad representation is actually better than no representation at all? Correct. Things are very volatile and confusing at the moment because Russia started the war against Ukraine, and it's really hard to see where things are going. Really, really hard. So I can try to answer your question kind of in relation to the previous period, kind of before that, so before 2022. And I would say that Russia is a case where we see two strands. We see a strand which is very much like in Western Europe, very imperial, very colonial, but we also see a kind of a post-colonial context as well. So this is where it's very, very peculiar. So for example, a lot of those Muslim republics have very strict laws, family laws, and a lot of persecution of especially gay men has to do with that tradition. You may have heard about the purge against Chechen gay men that was in 2017, when families basically killed or showed other violence to gay men. This was not done by the state, it was done by families. For a lot of those people, to move to Moscow is kind of like to move to San Francisco, right? Because of the freedoms out there. I mentioned Central Asia, right? So if we look at the population of Moscow right now, we will see a huge population of migrants from Central Asia. They're all Muslim, predominantly men. They're often described as people who moved to Moscow for economic reasons, but in actual terms, they went there for sexual freedoms.
It's a story to tell. It's something to happen. I watched a fascinating film at Guadalajara Film Festival in June. It was about 4 men from Cuba, of all places, who traveled to Moscow for a better life and who wanted to have, a queer experience in Russia. It's a documentary. It's their histories of kind of living there and how they miss Cuba, but how they don't want to go back because things are kind of better there, etc. So it's a very, very confusing case and something to watch. My other memory is actually when I came to Sao Paulo previous time, again to the film festival, there was a Russian film that they showed here, which was about a woman who has a tail. And the film is about her having all kinds of, issues at work and dealing with other women and not being able to to find friends and so on. But in actual terms, it's a film about that non-human queer experience because she uses the tail as a way to satisfy herself, but also to have sex with another person. So it's a very kind of novel way to talk about queerness, where the self is more than one thing, kind of a point. So there are all kinds of things coming out from that land, I would say. One more point. No. One more point in English. Shall we do something more informal? Those who want to chat with me can just come over and talk, and we will turn the camera off. Thank you as well. Thank you. Não tem câmera, mas a gente usa aqui o microfone de qualquer forma. Queria muitíssimo agradecer a presença do Vlad aqui hoje. A gente hoje está terminando a Semana de Multimeios, não é? Então, é o último dia da Semana de Multimeios. Parabéns aos alunos que fizeram a Semana de Multimeios. Marcela, Lara, Milton não está aí, mas agradeço a ele também. Gabriela, brigadíssimo pela semana. Isso, ok. O Rogério está dizendo que vai te convidar para vir trabalhar conosco no ano que vem. Rogério is saying that he is going to invite you to come to work with us next year. This is all I want. 2 months, 3 months, and then you're gonna 20 years. Okay, but with for now just 2 months. But thank you. Em João, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por isso. I don't know if you've ever done it, but it's really... TV PUC, muitíssimo obrigada por estar aqui gravando. Aí, TV PUC. No, you're kidding me. Is this The reverse television. I should have brought another T-shirt. You are perfect. You are perfect. It's bad for television stripes. Just kidding. Thank you so much. Shall we talk?